Ainda no programa de hoje, Marcinho dando a sua versão sobre a festinha. O Fluminense volta à lanterna do Brasileiro com os resultados de ontem. E o Cadê Você procura um ex-jogador do Tricolor. O Cadê Você de hoje veio relembrar histórias de um ex-ponta-direita, função que não existe mais no futebol, mas que na década de 70 e 80 fez muito sucesso. Robertinho é o nosso convidado, depois de brilhar por vários clubes no Brasil, hoje treinador, Robertinho. Isso aí, é um prazer estar com vocês. Sem dúvida nenhuma, você colocou uma questão que está em extinção, né? Porque na minha época eu jogava assim no 4-3-3, e aí depois mudou-se para o 4-4-2, e aí os pontas tiveram que marcar também no meio campo, e muitos não gostavam de fazer isso. A gente conseguiu laçar você aqui num raro momento, né? Na volta ao Brasil, você está na Tunísia, está com a camisa do seu clube, do seu último clube como treinador na Tunísia. Como é que é essa experiência de viver na Tunísia, antes de a gente falar na época de jogador? É verdade, foi uma experiência muito positiva para mim, já que naquela ocasião eu coloquei na minha cabeça que eu deveria sair, já que eu não estava tendo, como se diz, tanto reconhecimento por tudo aquilo que eu fiz no próprio Fluminense e mesmo no futebol. E fui para a Tunísia aventurar, um país que me recebeu de braços abertos. Na época de jogador, o que você lembra? Quais são os grandes momentos que vêm à cabeça? Eu me recordo de um jogo no Maracanã, que se eu não me engano foi a maior renda da história do Maracanã, foi Flamengo e Santos, a final de 83. Deu 200 mil pessoas no Maracanã, quer dizer, quem jogou no Maracanã com 200 mil não pode esquecer, é impossível de esquecer, é muita emoção. Como é que foi na Tunísia acompanhar à distância a final da Copa Libertadores? Você ficou até a madrugada para ver o Fluminense? Nós temos um ciclo de amizade muito bom lá, como se fosse uma família, e o pessoal da embaixada também estavam juntos. Cara, e a gente toda hora, meia-noite, uma hora, será que a gente vai aguentar? E bom, começou o jogo, aquela coisa toda. Eu te juro que no segundo tempo, cara, na prorrogação eu dormia, eu não aguentei, cara. Eu não aguentei, eu ficava assim, pra segurar meus olhos, pra não fechar, pra poder ver. Aí acordei no final, quando foi pros pênaltis, aí vi os pênaltis todos. E sabe, a gente sofreu muito. Qual é o próximo carimbo do passaporte? Como jogador, passou por alguns países, como treinador na Tunísia. Qual é o próximo carimbo que vai ter esse passaporte? Eu estou com duas propostas, uma de Dubai e outra do Kuwait. E sem dúvida nenhuma, amanhã ou depois de amanhã, eu já estou enviando via fax o contrato assinado, que já está comigo aqui. Inclusive, devo levar alguns brasileiros, inclusive jogadores, e alguns membros da comissão técnica. Robertinho, obrigado pela tua participação. Sucesso cada vez mais. Beleza, parceiro. Um abraço a todos, foi um prazer participar com vocês desse bate-papo aí informal. Valeu, Robertinho. Perdeu o sono e o Fluminense perdeu a Libertadores, né, Robertinho? Os resultados de ontem, o Fluminense voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está com 6 pontos. E o Somália agora é a grande esperança tricolor, hein, Felipe? Né? O Washington anda numa má fase, numa fase muito ruim. O Dodô a gente nunca sabe, uma hora vibra fazendo gol, outra hora não vibra, uma hora está irritado, uma hora está sorrindo. E o Somália pelo menos está sempre rindo, né, Zé Carlos? O Geninho demitido no Botafogo, e o Botafogo é o segundo técnico que demite nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro foi o Cuca, que estão dizendo até que pode voltar para o Fogão. Você acha, Gerson? Olha, ontem eu escutei uma entrevista do vice-presidente de futebol do Botafogo, ele dizendo que o Cuca não vai voltar para o Botafogo. Ele saiu ontem, quer voltar hoje, depois daquele problema todo, independentemente se ele é bom ou se ele é ruim. Eu acho ele muito bom. Mas saiu ontem do Botafogo, quer voltar de novo, eu acho que o Cuca não vai ser. PC Guzmão, Santos Botafogo na Vila Belmiro. PC Guzmão, Wagner Benazzi. PC Guzmão disse que não quer. O Wagner Mancini. PC Guzmão já declarou que não quer, vai continuar no Figueirense, chegou lá agora e vai trabalhar. Garotinho mascotado. E olha que empatou com o Palmeiras ontem lá em São Paulo. Em São Paulo. O mascotado é o nosso grande Ney Franco, que promete trazer aquele centroavante que jogou no Flamengo aí, aquele Diego, não sei o quê. Aquele é bom, aquele gordinho. O gordinho. Corre, gordinho! Corre, gordinho! O Botafogo é 11º colocado com 11 pontos ganhos. Está numa situação também ruim no Campeonato Brasileiro.
12h46, se você perdeu algum lance do Jogo Aberto Rio, acesse www.mesaredondario.com.br e fique por dentro de tudo que rola no futebol carioca. No próximo bloco, Flamengo volta de Belo Horizonte e Marcinho dá sua versão sobre a festinha da madrugada. Sai daí não. E o Flamengo voltou de Belo Horizonte, mas o assunto, saída do Renato Augusto, nem tanto. Ainda é a festinha da madrugada. Não é não, Sandro Gama? A delegação rubro-negra voltou ao Rio de Janeiro, mas o assunto principal não foi o empate com o Atlético Mineiro, e sim a farra feita pelos jogadores Bruno e Marcinho, que ficaram em Belo Horizonte, e Diego Tardelli, que desembarcou e garantiu. Não participou de nenhuma festa. Quando eu passei no sítio do Bruno, fiquei apenas 1 hora no lugar. E hoje de manhã, quando meu assessor de imprensa, o Tata, me ligou, disse que o Marcinho tinha agredido uma mulher, algo assim. Então, na verdade, meu nome não... Eu não agredi ninguém, né? Até mesmo porque quem vai ter que falar isso daí, assumir essa responsabilidade de ser homem de falar, vai ter que ser Marcinho, né? O capitão do Flamengo, Fábio Luciano, garante que o fato não vai atrapalhar o time, que é líder do Brasileirão. Vamos conversar com o Bruno, com o Marcinho, né, com os envolvidos, né? O Paulo tinha que estar trabalhando, né? Pensando em trabalhar para depois aproveitar um pouco a vida, né? Tem tempo para aproveitar, né? Tem que pensar primeiro em fazer o trabalho, né? Em ter um respeito com o grupo, mas vamos escutar deles, vamos conversar com eles, a gente vai estar do lado, né? A gente vai estar apoiando. Se tiver que ser dado um puxão de orelha, vai ser dado pelo presidente, pelo treinador, né? Pelas pessoas que liberaram, mas o que eu posso afirmar é que o ambiente do grupo não vai ser atrapalhado aí por esse episódio. Mas a pergunta que não quer calar, se as garotas fazem programa de 10 a 20 reais no centro de Belo Horizonte, os caras ofereceram 450. Mas o Marcinho lá em Belo Horizonte ainda deu a sua versão sobre aquela festinha da madrugada. Um jogador jovem, tenho muito para aprender ainda. Errei realmente, agora vou ter que responder com o Flamengo como jogador do Flamengo. Tá explicado aí. Olha aqui, que jogador do Porto teve seu empréstimo prorrogado ao Flamengo? A resposta, você sabe, é Y, os ganhadores da semana. Camisa do Flamengo para Geilson Freitas Chagas, de Cordovil. E a camisa do Vasco da Gama para Bárbara Maciel Monteiro, de Quintino Bocaiúva. Os ganhadores dessa semana. Gerson, como é que você vê essa história da festinha toda, hein? No teu tempo tinha brega. Claro, isso eles estão de folga, né? Estão liberados. E programaram uma semana antes. Exatamente, estava tudo programado, eles saíram e tal. Tudo bem, agora, não pode acontecer o que aconteceu, porque senão passava em branco, não tinha problema nenhum. Agora, vai pro brega, gosta do brega, vai pro brega. Agora, vai ter que agredir os outros, de graça. Está errado isso. O brega é brega. Agora, agressão é outra história, sem necessidade. Até porque a mulher também entregou o que consumiram lá, muita bebida e tal, né? Recado final do comentarista Felipe Cardoso. Ô garotinho, mulher a 10, 20 reais e o cara pagar 470. Inflacionou. 450. Vai ser otário assim em outro lugar, hein? A última do Gilson Ricardo. Quero te mandar um abraço para Bárbara Cardoso, lá de Nilópolis, tem 9 aninhos, não perde um programa nosso, é rubro-negra e é faixa verde em karatê. Obrigado, Bárbara. Um abraço para você e pro seu pai, obrigado pelo carinho de ontem lá, o paizão dela aí. Toque final do Canhotinha. Eu quero mandar um alô todo especial e parabéns ao nosso companheiro Sandro, tá certo? Agora, não vai botar o nome do seu filho de Sandrolino. Aí não. Aí me parece aquele que botou o nome do filho de Barcímio. Aí é bravo, né? Tá terminando mais um Jogo Aberto Rio. Um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira, 12h30, só falando do futebol carioca. Até lá e boa tarde, bom final de semana.